Oi, eu sou o Will e pra quem não me conhece, eu já apareço aqui no canal de longa data. E hoje tô aqui pra fazer um bolo de chocolate sem glúten. E por que sem glúten, você deve estar se perguntando? É porque eu me casei e a minha esposa é celíaca e o nosso filho também. E aí decidi dividir com vocês uma das receitas favoritas deles. Quando você vai fazer um bolo, qual que é a primeira coisa sempre? Para aquecer o seu forno e untar a sua assadeira. Eu gosto de fazer isso com óleo e um papel toalha porque eu consigo espalhar bem e deixar uma camada bem fininha de óleo. Aqui eu vou ficar só no óleo, mas caso você esteja usando uma assadeira de alumínio ou uma antiaderente mais velhinha, você pode terminar o processo com a farinha da receita. E agora vamos para a receita propriamente dita. E a primeira etapa é aquecer os líquidos da massa. Aqui no caso a água e o óleo. E pode ficar tranquilo que todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo. Leve-se para o fogo baixo. E por que a gente aquece os líquidos da massa? Duas teorias, não sei se nenhuma delas é verdade. Primeiro que você já vai levar o seu bolo para o forno com uma temperatura elevada, então teoricamente ele vai assar mais rápido. Segundo, quando você cozinha o amido, teoricamente ele fica um pouco mais macio. Aí a gente vai ter que descobrir depois com o bolo pronto, né, se realmente ficou mais macio ou não. E se você fizer essa receita aquecendo a água do seu bolo, volta aqui nos comentários e diz: nossa, realmente ficou mais macio o bolo. Agora, os secos da receita. Começo pela farinha sem glúten, que usualmente é uma mistura de diversas farinhas que não são de trigo. Farinha de arroz, fécula de batata. Cada fábrica vai ter o seu blend diferente. Aqui eu tô usando uma mistura pronta que eu costumo usar sempre que eu faço receita sem glúten. Açúcar refinado, cacau em pó 100%, e usar o cacau ao invés do achocolatado, por exemplo, vai fazer muita diferença. Fermento químico em pó, aquele pra bolo que todo mundo conhece. E quando eu faço bolo sem glúten eu costumo colocar um pouquinho mais de fermento porque eu sinto que faz diferença. Um ingrediente super importante que não pode faltar em quase qualquer bolo, o sal. Dou uma misturada nos ingredientes secos e isso foi o tempo suficiente para nossa água começar a ferver. Já posso adicionar ela aqui na nossa tigela e já vou misturando. Outra coisa que a água quente faz é ajudar a dissolver o cacau, que às vezes vem pelotadinho, sabe? E você vai ver que ela fica bem pesada, que a gente vai entrar agora com os nossos ovos. E continua misturando. Essa é uma massa que costuma ficar mais pesada do que as massas comuns de bolo, por conta do amido diferente da farinha. E se você sentir que ela tá muito pesada, você pode adicionar um pouquinho mais de água. E como vocês estão vendo, não tem necessidade de fazer numa batedeira, né? Quando ela estiver nessa textura assim, bem cremosona mesmo, mal caindo do batedor ou da espátula, ela tá boa. E agora é hora de passar ela pra nossa assadeira. Ó, tentei por aqui a massa e percebi que essa assadeira chique tá muito grande pra quantidade de bolo que eu tenho, então eu vou substituir ela por uma menorzinha. E como a nossa massa tá quente, você percebe que assim que você mistura, ela começa a enrijecer um pouquinho, porque o fermento já começa a fazer ação, mas tudo bem, você vai espalhando assim com a espátula, até ele ficar bem retinho. E é isso, só mandar pro forno que já tava pré-aquecido a 180 graus e fica por volta de 40 minutos. O meu bolo aqui já tá no jeito, posso tirar ele do forno. E como você vai fazer para saber se ele está pronto? Primeira coisa é a aparência dele. Você vai ver que ele tem uma casquinha bem seca. Se você apertar ele e voltar para a posição inicial, quer dizer que ele tá cozido ou parcialmente cozido. Se você apertar ele, afundar e não voltar, quer dizer que ele tá cru. E se ainda assim você tiver na dúvida, pode pegar uma faquinha e espetar o seu bolo. Se ela sair limpa, quer dizer que ele tá assado. Antes de desenformar para não acontecer nenhum acidente aqui, eu deixo ele esfriar uns 15 minutinhos. Isso é o tempo de fazer a cobertura. E a cobertura vai ser basicamente um brigadeiro com um pouquinho de creme de leite. Começo colocando a manteiga na panela que eu já tô aquecendo aqui em fogo baixo. E por que eu derreto a manteiga antes? Porque eu vou dissolver o cacau nela e misturo até fazer uma pastinha. É como se estivesse fazendo um roux de farinha, sabe? Aquele espessante que vai no molho bechamel. E assim que ele tiver tudo dissolvido, a gente entra com o nosso leite condensado. Fogo baixo e agora é cozinhar o brigadeiro, né? E quando o brigadeiro estiver quase pronto, dá pra ver a textura dele aqui que tá quase pronto, um brigadeirinho de colher assim. Vou entrar com o creme de leite. Misturo bem aqui até dissolver tudo e vou precisar cozinhar mais um pouquinho para ele não ficar muito líquido. E também vou colocar um salzinho aqui na cobertura para dar aquela realçada no sabor. Agora a gente cozinha aqui mais uns 3, 5 minutinhos até ele chegar na consistência desejada. Depois de uns 3 minutinhos cozinhando com creme de leite, ela fica assim. O brigadeiro não pode ficar muito espesso porque ele tem que ser uma calda. Também não pode ficar muito líquido porque senão ele vai escorrer todo do bolo. Agora é só cortar e ser feliz, né? Dá pra ver que ele fica um pouquinho molhadinho nessa receita, ele não fica muito seco. É um bolo de chocolate, né? Eu vou continuar aqui comendo meu bolo. Você já sabe, né? Chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo.